você não precisa ver o rosto. Quando a voz é verdadeira, ela te encontra na lembrança. Bem-vindos a mais um podcast do Clube da Fala. Então fala! Aê! Boa! Eu dei uma impostada na voz hoje aqui, porque nós temos um mestre da voz, apelidamos agora, um mestre da voz, um dos maiores dubladores, locutores do Brasil, Ricardo Juarez. Fala um oi, Ricardo. Oi, gente, tudo bom? Ó, já viu? Arrepiou? Olha como a voz impacta. E nós que trabalhamos com voz, né, Renato? Nossa! Somos apaixonados. Além disso, dublagem requer interpretação. Tem tanto assunto que a gente já começou lá fora a conversar. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse grande, posso dizer, artista, Sim. dublador, intérprete. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos falar sobre comunicação, interpretação, improviso. O corpo também fala, não somente a voz, sobre essa capacidade tão linda de dublar as vozes que ficam marcadas. E ele dublou grandes personagens, dubla, né? Johnny Sim. Bravo, Creators, que mais? O Tigler do Thundercats. Gente, a voz do top de 5 segundos está aqui comigo, então hoje vai ser uma responsabilidade Faz o top de incrível. 5 segundos da Globo. Atenção para o top de 5 segundos. Ah, é. Inconfundível. Então esse é o nosso objetivo do podcast. Então fala do Clube da Fala, trazer informação, entretenimento, conhecimento, falar sobre empreendedorismo, comunicação de alta performance. E mais uma vez, muito obrigado, Ricardo Eu Juarez. que agradeço a vocês. As apresentações. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 tem o seguinte propósito: transformar a vida das pessoas ao promover conexões humanas autênticas através de uma metodologia que transcende a simples comunicação. A gente faz isso com muito amor, muita ciência, usando técnicas não somente de fonoaudiologia, como oratória, neurociência, programação neurolinguística, teatro, psicologia. Como eu falei, vai muito além da simples comunicação. Já transformamos a comunicação de mais de 20 mil alunos, mais de 100 empresas, como a Globo, Bank of America, BTG Pactual, BYD. Fazemos isso com muito amor, muita ciência. Eu estou hoje com um vestido quadriculado e um blazer vermelho bordô. Sou loira, alta, magra. Temos aqui também nosso querido professor Renato. E, nossa, com uma introdução dessa eu fiquei até nervoso para me apresentar. Mas vamos nessa, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Então Fala. Eu sou o Renato Costa, sou ator, trabalho com teatro e comunicação há mais de 15 anos, com preparação vocal e corporal para atores e para não atores. E com a metodologia do Clube da Fala eu já trabalho há 3 anos, maximizando relações e resultados com a comunicação e com a oratória. Por favor, Ricardo, se apresenta. Antes de mais nada, deixa eu me descrever. Eu já ia passar pro Ricardo. Eu estou usando hoje uma camisa social azul escura com pintinhas brancas. Meu cabelo está amarrado em um coque de samurai. Sou um rapaz alto, moreno, grisalho. E agora sim, Ricardo, por favor, se apresente pro pessoal de casa. Eu sou o Ricardo Juarez, locutor e dublador há mais de 30 anos e já atuei em diversas áreas. Já fiz locução para várias emissoras de rádio e hoje eu estou mais na parte de dublagem e narração de documentários, trailers, etc. E sou diretor de dublagem também. Maravilhoso. Então eu já digo aqui, de antemão, que nós trabalhamos a voz, a fala, a comunicação das pessoas. É algo que não é dom, mas eu quero saber de você. Ricardo, de onde vem essa voz, essa vontade de dublar, essa interpretação? É algo natural seu? Foi trabalhado? Como foi o estímulo na sua casa? Porque é uma profissão que talvez muitos jovens não pensam. Eu serei dublador? Ou foi algo assim que de cara você escolheu? Não? Como que foi a sua trajetória profissional? Inicialmente eu não sabia o que ia fazer em termos de carreira. Meu pai era piloto de avião, meu irmão é piloto de avião. Tudo a ver. Então eu um belo dia, há muito tempo, eu fui numa emissora de rádio que eu acho que, eu não sei se existe ainda, a Rádio Cidade, eu acho, não sei se existe ainda, né? Moda, tocava rock. Teve várias fases, né? Ali perto da rodoviária, Novo Rio, prédio do Jornal do Brasil, pertinho da rodoviária onde tem aquele viaduto,
quando a rádio era lá, que não é mais lá, né? Aquele prédio inclusive virou um centro médico, alguma coisa assim, e isso a gente está falando o quê? 1989, tem muito tempo, né? Eu acho, para ser mais exato, março de 89. E aí eu comecei a me interessar por locução. Comecei a fazer vários cursos de locução, entre eles de um cara que eu acho que não está mais entre nós, eu acho que já partiu, o Luiz Holanda Bocão, o apelido dele era Bocão, trabalhou na Rede Globo durante muitos anos. Fiz um curso na antiga TV Tupi da Urca, tá? Era um curso que existia, a gente está falando de 1990, mais ou menos por aí. Meu interesse era só locução. E aí ele falou, olha, você tem um timbre bom, mas a gente não consegue ver você modular. A sua interpretação é muito engessada, é muito igual. Eu lembro até hoje ele falando, uma coisa é arroz, outra coisa é feijão, uma coisa é comédia, outra coisa é terror, outra coisa é aventura, outra coisa é um documentário. Qualquer texto que a gente dá para você, você faz igual. Você lê uma nota jornalística de um acidente trágico, da mesma forma que você lê um texto de um trailer de comédia. Então você não é muito engessado, muito linear. Você tem que melhorar. Eu falei, o que eu faço? Ele, teatro. Eu falei, teatro? Não quero fazer teatro. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, vai fazer teatro. Fui fazer teatro, me formei e aí eu fui parar na dublagem de forma acidental. Eu não tinha um sonho de ser dublador, entendeu? E com relação às pessoas, hoje, devido à internet, muita gente quer fazer dublagem. Muita gente se interessou pela dublagem. Que legal. Isso é muito interessante, Ricardo, porque você criou a voz de tantos personagens memoráveis. E eu queria saber de você se existe um ponto de partida para essas vozes. O que é que vem primeiro? A emoção, o tom de voz ou a intenção que está no texto? Fala um pouco pra gente. Eu vou falar para vocês aqui de um personagem que foi o meu personagem talvez o mais famoso, o personagem que foi, diria que o divisor de águas, o Johnny Bravo, tá? O ano era mais ou menos 1997, tem tempo já, século passado, né? E aí eu estava no estúdio chamado Cinevídeo, eu tinha ido lá fazer uma outra coisa, até então eu só fazia pequenas participações, não fazia nenhum papel de destaque, faltou um dublador, teve um dublador que não pôde ir, estava ocupado, o Ricardo Schnetzer, tá? Que já havia feito, não sei se vocês sabiam disso, mas o Johnny Bravo teve duas vozes. Uma foi o Ricardo Schnetzer, tá? Que em algum lugar por aí talvez ainda encontrem, né? Eu não sabia disso. Nem eu. Ele é totalmente a voz do Richard Gere. Capitão Planeta, Richard Gere. Perfeito. Então é aquela voz. E ele fez do jeito dele. Diga. Um pouco. Bem galã. Mas menos com... Não é tão grave. Com menos brilho. É um tom diferente. Um tom diferente. Ele tem uma interpretação... Menos grave, profundo. A interpretação dele é o Richard Gere. Richard Gere. Perfeito. Né? Então, aí eu tava lá, passando no corredor, o diretor me chamou. Já vou responder a sua pergunta sobre a criação da voz. E aí eu cheguei ali e falou, olha, você vai fazer um teste, faltou um dublador. Ele é o protagonista. Falei, oi? Que até então eu não sabia. Até então eu não tinha feito nenhum personagem, então eu não sabia como interpretar um personagem grande, protagonista, né, o principal do desenho. Primeiro você vai, né, qualquer profissão você começa galgando aos pouquinhos, aí papéis coadjuvante, até que você chegue no papel grande, que era o protagonista do Johnny Bravo. Passei no teste, fiquei meio apavorado no começo, então nos primeiros episódios o Johnny Bravo tinha praticamente essa voz aqui que eu estou usando para falar, e aí com o tempo eu falei, não, ele é galã, ele é um galã atrapalhado. Aí eu fui colocando um monte de cacos, um monte de coisas, né, nele, aí criei aquele, nossa, que maneiro, aquele jeitão do Johnny Bravo, aquele jeito dele, a alma brasileira do Johnny Bravo. E uma coisa interessante, antes da gente começar aqui, eu tinha falado algumas vezes, dublagem é uma coisa cultural. Perfeito. Eu vou dar algumas informações com relação à voz original do Johnny Bravo, que era feita por um cara chamado Jeff Bennett. O Jeff Bennett, o ator americano, o dublador americano que fazia ele fazia o Johnny com áudio, com a voz no original, que lembrava demais o cantor, o Elvis Presley. O Johnny Bravo, ele foi baseado no Elvis, por isso que ele tem aquele topete. Né? E muita gente não sabe, mas o Elvis Presley, ele era loiro. Ele pintava o cabelo. Perfeito. Ele era loiro. É? Ele tinha, assim, não era um loiro, era um castanho claro, quase loiro. Mas ele pintava o cabelo de preto. Sabia.
Então, ele foi baseado, Johnny, né, loiro, papapá. E aí, se você pegar o Johnny Bravo no original, ele vai lembrar demais o Elvis Presley falando, oh, baby, oh, mama, oh, yeah, I'm Johnny Bravo. Entendeu? Era uma voz que lembra o jeito, né? Pegando essas informações que eu falei, vou chegar lá na sua pergunta. Pegando essas informações que eu falei, vamos lá. Elvis Presley nasceu em Memphis, Tennessee. Tennessee, Nashville. Nashville, capital da música country. O que é música country pro brasileiro? É Chitãozinho Chororó, são cantores sertanejo. Então, se eu fosse seguir ao pé da letra o original e não criasse uma versão brasileira, o Johnny Bravo jamais teria sido esse personagem que eu criei, esse galã. Ele ia ser tipo, olha moça, você por quê, tal. Nada contra o sotaque, eu adoro inclusive o sotaque caipira, eu acho encantador, eu gosto de ouvir, eu acho muito legal. Então, a criação, a alma, a versão brasileira, tudo aconteceu ali no estúdio, em frente ao microfone, na Cinevídeo, em 1997. Eu comecei no começo com a minha voz, aí quando eu falei, não, ele é um cara de academia, ele é um cara marombeiro, ele é um cara é um galã atrapalhado. Então eu construí essa voz, eu criei essa voz ali na hora de forma orgânica, naquele momento que eu estava ali gravando. Foi assim. Agora uma pergunta, uma curiosidade. Você falou que logo no começo da sua atuação enquanto locutor, não havia muita interpretação e assim você procurou o teatro. Sim. Naquela época, os locutores, pelo menos os de televisão, eles tinham uma forma de falar característica. Não só os locutores, como os jornalistas também, que hoje já mudou. Vou lembrar aqui do Cid Moreira, por exemplo. Então, já era uma característica daquela época. De uma voz impostada, uma fala mais formal. Sim, sim. A sociedade, com o passar do tempo, ela vai mudando uma série de coisas, assim, por exemplo, hoje em dia você vê um apresentador de telejornal falando, o repórter fulano de tal tá em Copacabana, agora não é, está em Copacabana. Então, à medida que eu acho que a sociedade vai mudando a visão, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, essa informalidade foi chegando, muito da internet também. Muito da internet também. Então, você vê que algumas pessoas não falam o português ao pé da letra, né? Como deveria, como nós aprendemos na escola, né? E aí, tá certo, tá errado? Não, é apenas uma forma de falar, de se comunicar. Então, nem vou entrar nesse mérito de certo e errado, porque eu não sei se tem um certo ou errado. Eu acho que são formas diferentes de se comunicar. A língua coloquial é diferente da formal. Agora, você, observando a sua forma de falar... e não tem jeito que eu acabo observando e estou te admirando, você tem um sotaque neutro. Foi algo também que foi trabalhado por conta da sua profissão? Você não chia igual o carioca? Eu não sou carioca. Uma informação importante. Eu sou de Belém do Pará, sou paraense, eu sou paraense. E isso foi uma coisa minha, ninguém falou para mim assim, você tem que deixar o seu S mais neutro, escada, isqueiro, Estados Unidos. Então, de vez em quando sai um chiado, pela convivência, né? E eu não sei se é uma sensibilidade minha, mas se eu ficar muito tempo em uma região, se eu for para o Nordeste, ficar uma semana, só de ouvir eu já sou meio que, digamos assim, entre aspas, contaminado pelo ambiente, porque eu fico prestando atenção e eu começo a ouvir aquilo e aquilo ali começa eu começo a falar daquela forma sem perceber. Né? Eu tenho mais duas dúvidas ligadas, dá licença, porque a fonoaudióloga aqui. Muitos alunos perguntam para mim, é necessário ter uma boa voz para cantar? Ou então quando escutam uma voz como a do meu pai, que é super grave, ele é locutor, falam, ele deve cantar muito bem, né? Eu acho que são técnicas, a questão do canto eu não, né, é fora do meu conhecimento, mas eu acho que existe a voz falada, a voz para locução, e aí a gente vai dividir a voz da locução em vários estilos diferentes. Locução publicitária, locução para rádio, aí vem locução adulta, locução adulta contemporânea, locução jovem, locução comercial, locução de chamada de televisão. A locução que eu faço para Globo é uma locução que ela é específica, porque eu tenho um texto que eu tenho que falar em, sei lá, Jornal Nacional, oferecimento. Então é muito curto. Então naquele tempo que eu tenho ali de 4,
3, 4 segundos, eu tenho que vender o produto no tom certo, tá? E interpretar aquela frase, Crefisa, faça o seu consignado hoje, blá, 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 blá. Então, assim, eu tenho que vender aquele produto em 4, 5 segundos, com a interpretação, com o tom certo, com o ritmo certo. Já é diferente do Mignon, né, que é uma coisa mais para cima, né? Que oferecimento, vamos lá, oferecimento Então Fala Podcast, o melhor podcast do Brasil, né? Aproveita essa chamada, por favor, aproveita. Ele vai essa ser chamada. o nosso locutor. Então você tem que conseguir ter um controle vocal para interpretar, para dar ritmo e entender que Jornal Nacional é uma coisa, Mignon é outra coisa, Top 5 Segundos é outra coisa, né? E você vai pegar tudo isso daí e primeiro entender qual é o briefing que você vai receber. Olha, esse aqui é uma coisa mais suave, né? Globo Rural, oferecimento é um tom mais suave, não é? Jornal Nacional, né? Então já muda um pouquinho. É muito pouco que muda. Dá para perceber muito. Mas você consegue, um é mais suave, o outro é mais jornalístico. Então você estava perguntando com relação, desculpa, eu me perdi. Não, foi ótima a pergunta, porque se dentro da própria locução há vários parâmetros e você pode subdividir Aham. na voz cantada também. Sim. E é completamente diferente a voz cantada da voz falada. Um locutor, por exemplo, pode ter uma excelente voz, interpretar vários tipos de locução, pode ser um excelente dublador e não cantar bem, não ser afinado, por exemplo, para o canto. Exato. E vice-versa. Há cantores que cantam maravilhosamente bem, mas a voz falada não é tão harmônica. Sim. Tem cantores que quando começam a cantar, eles colocam a voz numa região que às vezes estão até com a garganta, não está muito legal, está com uma rouquidão, um cansaço, alguma coisa, e conseguem cantar. Eles colocam numa região que não machuca, né? Tem um vídeo, se eu não me engano, é do programa Ídolos de fora, dos Estados Unidos, que vai uma participante e ela tem a voz muito aguda mesmo, tipo a ponto de ser infantil. Tem uma voz muito infantilizada, falando. Quando ela começa a cantar, existe um grave no som dela que é assustador, assim, a diferença. Tanto é que eles apertam e quando ela tá falando, eles brincam com a voz dela de tão aguda que é, a ponto de não acreditarem no potencial dela. E quando ela começa a cantar, é assustador. Então tem essa dinâmica acontecendo. Agora, e uma última pergunta, Renato. Relaxa, Peraí, que eu fica à tô vontade. empolgada aqui, dá licença. Línguas. Você usa de uma certa forma porque precisa dublar personagens americanos, europeus, seja lá o que for. Você acha importante, por exemplo, um dublador, um locutor dominar línguas? Olha, na dublagem já vem tudo traduzido, né? Seja em coreano, japonês, inglês, que é o que a gente faz, a maioria está em inglês, né? É importante você ter um conhecimento básico dos idiomas. Eu falo inglês, tá? Eu já morei lá, mas o principal mesmo é você conseguir ter uma percepção na hora, ouvir, né, bem a pronúncia. Às vezes vem uma palavra que eu não conheço, uma palavra até mesmo em inglês. Aí eu vou procurar saber como é que eu falo isso aqui, qual é a pronúncia disso aqui. E às vezes o cliente pede para falar aquela palavra de uma forma mais abrasileirada, não tão... eu tenho um apartamento em Manhattan, não, né? Manhattan. YouTube. Né? Então essa percepção que você tem de ouvir com atenção e conseguir reproduzir, né, o mais próximo possível. Agora, isso tem uma... cada caso é um caso, né? Você não pode, como você falou assim, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu vou ouvir uma música do The Beatles, né? Sabe? Né? Você tem Pode parecer até uma certa prepotência. Tem que dosar. Nós tem que dosar, porque até as pessoas falam o quê? Né? Eu quero comprar um Kit Kat, né? Um Kit Kat. Né? Então, né? Eu quero aproveitar essa seara para falar como um estudante de dublagem agora. Você falou referente às dublagens americanas, às coreanas. Eu vou colocar o espanhol também no jogo. Tá. Tem uma coisa da gente conseguir colocar o nosso português dentro da abertura de boca do personagem. E aí tem uma aceleração americana, que é diferente da aceleração coreana, que é diferente da aceleração espanhola.
como fazer isso como um diretor de dublagem, Ricardo? Como colocar esse time de dublagem dentro do personagem original? Essa percepção, boa pergunta. Essa percepção, ela é na hora que você está gravando. Tem, às vezes, no original são 7, 8 palavras, tá? E são palavras curtas, às vezes, tá? Que pra gente, essas 7, 8 palavras viram 14, 15 palavras. E aí, como é que fica? Fica parecendo aquele, em caso de suspeita de dengue, é como se você estivesse escutando o áudio no WhatsApp no X2, né? No vezes 2. E aí fica esquisito, porque... Oi, tudo bem? Eu queria falar com você uma coisa muito importante. Ninguém fala assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui eu estava dirigindo uma série policial e era um delegado, ele estava dando depoimento, que ele confrontou a assassina, ele confronta ela, né? E no original, ele fala assim, aquelas palavras não foram suficientes para me convencer da inocência dela. E aí eu falei, tá, não tá, eu virei pro ator que estava dublando, né? Eu falei assim, não tá legal, passa de novo, deixa eu ver de novo aqui. Aí eu já fui mentalmente, falei, eu vou mudar esse texto. Eu tinha que mudar, né? Aquelas palavras não foram suficientes para me convencer da inocência dela, porque estava enorme, e aí virou, aquele papinho furado não colou. Entendeu? Gente! Que é o que Que espetáculo! Né? Aí você tem que olhar para a tela e outra coisa, tem personagens que parece que é ventríloco. Não articula. Não articula. Ok, oi, tudo bem? Queria falar uma coisa com você e tal. E tem uns que articulam muito, então você vê o número de batidas da boca, é lá na tela, olho na tela lá, vendo a boca lá, ele quase não mexeu a boca. Oi, tudo bem? Eu queria falar uma coisa com você e tal. Então, às vezes, não fica estranho. Parece que ele não é o personagem que está falando. Então, eu olhei para a tela, aí falei, olha, pode falar, vamos tentar falar papinho furado. Senão, aquele papo furado não colou. Vamos ver esse papinho. Aí eu fiquei olhando lá, funcionou. Vamos para a próxima cena. Entendeu? Que legal, aí você vai encaixando. Agora, a impressão que eu tenho pode ser impressão, me corrija se eu estiver errada. É que dublar o inglês fica mais natural para gente, para quem olha a dublagem, do que o espanhol. O espanhol, primeiro, a velocidade com que os atores interpretam lá, se você colocar no original, parece uma narração de corrida de cavalo, entendeu? Eles falam mais acelerado. Bem acelerado. E você tem que imprimir a interpretação necessária. Então, normalmente, o que a gente faz é a gente enxuga o texto. A gente troca o texto sem mudar o sentido, né? Então, às vezes, é necessário você mudar. É por isso, muita gente fala assim, eu não gostei porque na dublagem mudaram aquela palavra. É por isso. É porque, às vezes, se você não mudar as palavras, primeiro, algumas vezes vai ficar sem sentido. É uma coisa que você vai falar, não faz o menor sentido isso em português, né? Lá para frente a gente até vai falar sobre isso de novo. Ou então vai ficar uma coisa muito acelerada. Em caso de suspeita de dengue, vai ficar como se fosse aquela voz acelerada, né? A voz do WhatsApp no X2. Então a gente tem que mudar, às vezes, algumas palavras para não ficar tão corrido, porque a gente está conversando aqui. Normal, sem correr, falando, articulando, né? E você tem que dar a interpretação necessária para aquele trecho, né? Para o que o personagem daquela cena está pedindo. E quando você corre muito, tanto na locução quanto na dublagem, quando você começa a falar muito rápido assim desse jeito, aí parece que a coisa se perde. A interpretação vai embora, né? É apenas uma voz falando rápido assim. Entendeu? Oi, tudo bem? Eu queria falar uma coisa com você hoje, eu acho que vai... Entendeu? Então, é tudo... Então, o espanhol é o desafio. Tem uma outra língua? Coreano e japonês. Porque as palavras são... eu não falo uma palavra de japonês, tá? Então, tá? Só um exemplo aqui. Um som... O coreano, que a gente tem feito nos doramas de vez em quando, perfeito, né? Eu lembrei até de uma história engraçada aqui. O coreano tem uma coisa do final da frase que é então, se você pegar outra coisa que nós fazemos aqui é a melodia. É tipo, e aí, tudo bem? Como é que tá? É o brasileiro, poxa, quanto tempo, rapaz. Então, essa melodia, essa forma de falar e tal. E o coreano, todo idioma tem, né?
E aí o coreano, se você se você ouvir a melodia dele e entrar na melodia, ia ficar tudo assim, desse jeito. Aí tem muitas coisas se você colocar o coreano no original, você vai perceber que eles terminam às vezes com um som de ó, tipo eles têm essa melodia deles. Então se torna mais difícil você fazer de uma forma natural. Então é meio que você desliga aquela, né, entende a interpretação do ator coreano e fala como nós falaríamos. Teve um dorama que eu, até o final, vou tentar lembrar o nome aqui, eu acho que é Nosso... Não lembro, tá no Netflix. Eu fiz um personagem lá que o cara, ele vai ter um date, vai ter um encontro, e no original o que ele falava ele pede ajuda para uma menina lá, eu vou ter um encontro e tudo mais, e ela, como é que você está se sentindo? Como é que você está com relação a esse encontro? E ele fala assim, eu estou me sentindo igual ao general fulano de tal, indo para a batalha tal. Não faz o menor sentido pra gente. Ele está citando um general coreano, de uma batalha coreana, que você está ali assistindo, né? Então, não faz sentido. Eu peguei a ideia daquilo, troquei tudo. Aí, como é que você está se sentindo? Eu estou mais nervoso do que dono de carro velho em dia de vistoria. Sensacional. Entendeu? Muito Então eu peguei a ideia que ele estava nervoso. Ele citou o general, eu citei o brasileiro é isso. Você tem o seu chevetinho velho lá, o Fusquinha, aí você tem vistoria amanhã, tem que levar lá. Então essa criação, ela acontece de forma orgânica. Legal. Tem que ser criativo. Essa criação, ela é orgânica. É na hora que você está ali. Né? Improviso. Improviso o tempo todo. E como diretor, porque uma coisa você tá falando ali na hora, no estúdio, o diretor também pode dar essas ideias pro ator de, olha, vamos tentar fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma, porque pode não vir do ator, né? Ele pode tentar seguir ali na pressão de estar ali no estúdio, tentar seguir do mesmo jeito. Então você que tá de fora pode ter um olhar diferente nesse sentido. Sim, isso pode vir do diretor. Às vezes, o técnico, a pessoa que está ali no áudio, vai falar, por que não fala isso daqui? Perfeito. Por que você não fala isso daqui? Eu queria dar mais um exemplo aqui de criação. Eu dublei um anime, que eu fazia um personagem que estava num restaurante, né? E aí ele está sentado, um restaurante japonês, tradicional, e ele é um desenho animado, né? Um anime e tal, ele tá lá com o cardápio na mão, aí começa a falar, e só tem comida japonesa, obviamente. E ele fala, olha, eu quero, não tem aqui, mas eu quero um hambúrguer, quero uma pizza, quero um cachorro quente e tudo mais. Chega o dono do restaurante, esbravejando, né? E, isso aqui é um restaurante tradicional, você não pode pedir esse tipo de coisa, quem você pensa que é, papapá. E aí ele fala, me desculpe por isso, senhor, vou procurar outra opção no cardápio. Vamos lá. Essa piada não existia. Nós criamos a piada. A piada só faz sentido no Brasil. Não faz sentido em lugar nenhum do mundo. O dublador que faz o dono do restaurante esbravejando é o Carlos Seidel, que é a voz do Seu Madruga do Chaves. Nossa. Então, ele esbravejando é o Seu Madruga, Ele esbravejando é o Seu Madruga. E aí tava, né, novamente, aí no original tava, tudo bem, senhor, vou pedir outra opção no cardápio. Aí eu coloquei, tá bom, mas não se irrite, né? Entendeu? Perfeito. Novamente, a piada só faz sentido no Brasil. No Brasil, no original, não tem. Então, isso nós criamos na hora. Perfeito. Que legal. Perfeito. Nossa. Ricardo, eu queria falar agora como ator. Tá. Porque assim, a gente falou muito da voz até o momento. Quando você falou que fez teatro, eu imagino no teatro essa interpretação, essa emoção, vir com a facilidade porque você tem um movimento, o corpo para colocar em jogo. No estúdio, não. Você só tem a voz para passar essa emoção. E você já falou várias vezes que muitos personagens te tiraram essa emoção forte. Uhum. E aí eu quero saber de você, como foi chegar a essa emoção, imprimir essa emoção parado ali na frente de um microfone e fazer com que tantas pessoas te reconheçam só por ouvir tua voz, marcar essas pessoas. Existe o ator de cinema, o ator de teatro, o ator de televisão e o ator de dublagem. Perfeito. Então a técnica para dublagem ela é específica, né? Tanto que no original, no inglês, né, chama de voice actor, né? O dublador é o ator da voz, né? Todos nós somos atores, tá? No caso, um ator especialista em voz, um ator que interpreta com a voz. Você tem que evitar o microfone, ele é muito sensível, né? Então tem que evitar se mexer, porque o menor movimento o microfone pode captar e
a gente tem que mandar o áudio limpinho, sem nada, qualquer barulhinho. Então, quando você está ali gravando, você se anula, né? Eu tenho que virar o personagem somente com a voz. É claro, você pode mexer um pouquinho, às vezes uma cena mais intensa, mais quente, de uma briga entre um casal, alguma coisa, você pode gesticular um pouco, né? Mas, basicamente, é um trabalho de interpretação com a voz, né? E, em alguns casos, você termina se envolvendo com o personagem, né? E no caso do God of War, que eu fiz várias cenas. Oi, Ian, tudo bem? Você não está aqui, ó. Mas foi para você, Ian. Depois vocês vão entender o que é. No caso do God of War, a gente fazia com um cuidado muito grande, porque tinha muitas cenas dramáticas. Perfeito. Muitas cenas que exigiam uma interpretação específica para o personagem. Então, na hora que você está ali gravando, é quase como se fosse uma incorporação espiritual com a voz, né? E muita gente também pensa que ter uma boa voz garante alguma coisa na locução e na dublagem. Não é isso. É interpretação. E você conseguir entender o que foi pedido para você. Na locução, uma locução comercial para um lançamento imobiliário. Você vai fazer. Mas aí, às vezes, você é um locutor que está acostumado a fazer uma coisa meio rádio, né? Aquela cantadinha de rádio, tudo bem? Está sendo lançado aqui na Barra da Tijuca um novo lançamento imobiliário em frente à praia. E não é isso, está sendo lançado na Barra da Tijuca um apartamento em frente à praia, papapá. Então é um tom mais suave, mais tranquilo, tipo, como se você estivesse falando: Caetano Veloso está lançando um novo CD. Nem se usa mais CD, mas enfim. Então, esses personagens exigem, que você citou como mais dramaticidade, uma entrega emocional. Sim, sim, sim. Como é a sua preparação antes, durante e depois para isso? O antes não tem. Não Por tem, quê? você chega lá não. Não, é porque a gente, por exemplo, eu tenho uma gravação, durante a semana eu tenho agendadas várias gravações, e quando eu chego no estúdio que eu vou ver o que é. Eu tenho coisas marcadas já. Amanhã eu tenho uma que eu não faço ideia do que seja. Não há um estudo prévio. Não. Não se recebe o texto antes, só vê o texto lá na hora. Sério? Eu ia adorar isso. Você recebe o texto na hora. Você tem que... O dublador... Eu até falei sobre isso outro dia no vídeo. O dublador tem que estar com todas as emoções na ponta da língua. Perfeito. Então eu posso gravar de manhã um drama, um pai que está perdendo uma filha, de tarde uma comédia pastelão, de noite pode ser um terrorista, um herói de ação. Então, ao longo do dia, você vive vários papéis através da voz. E quando você entra no estúdio, você cai de paraquedas ali, o diretor de dublagem vai te falar: olha, o teu personagem está aparecendo no meio do filme. Já aconteceu isso. Ele parece tímido, mas na verdade ele é o vilão. Lá no final do filme, todo mundo vai descobrir que ele é o vilão, ele é um psicopata. Então, esse jeitinho tímido, meio amedrontado, inseguro, ele, sabe, à medida que o filme for avançando, você vai a cada fala vai colocando um pouquinho mais de malícia. Um pouco mais de malícia. Daquela série You. Perfeito. Pode ser também. Tem Então, um subtexto ali isso acontecendo. Então, cabe a um bom diretor de dublagem, vai te passar, mal comparando assim, um técnico de futebol. Ele vai te orientar. Você pode ser uma excelente jogadora de vôlei ou de futebol, e aí ele vai olha, eu quero que você jogue assim, assim, assim. Você vai jogar dessa forma, a gente vai fazer dessa forma. O diretor vai pegar você pela mão e vai te falar: é assim, desce um pouquinho o tom, menos grave, está muito grave. Coloca um pouquinho um pouquinho de malícia na voz. Coloca um pouquinho, eu quero a sua voz um pouco embargada, como se estivesse prestes a chorar, mas não chora. Só deixa a voz um pouquinho embargada, isso, menos, isso. Vamos gravar agora, faz de novo essa fala. Ele vai falando da emoção. Perfeito. Exatamente. Então você vai dosando, né, tal. Um bom diretor de dublagem vai pegar você pela mão e vai te orientar. O personagem que você está fazendo, ele de uma forma muito agressiva. Ele não é, apesar de ser um cara de 1,90 m, ele não é. Ele é um cara, é um artista muito sensível, ele é autista, ele tem um trauma muito grande da infância, então ele é um cara enorme, todo mundo tem medo dele, que tem 1,90 m, mas você está fazendo ele, o cara, né, voz grave, não, ele não é. Pode fazer o seu tom normal, não pesa a voz, então ele vai
te orientando qual caminho você deve seguir. Agora, tudo isso também vem de uma orientação do cliente, no caso. O cliente é o estúdio americano, né? Perfeito. Warner, Fox, Disney. A gente quer que faça assim. Quando eu fiz o Melman do Madagascar, aí veio lá uma carta descritiva. Ele é inseguro, é romântico, é hipocondríaco. É em cima disso, né? Em cima disso que eu criei a voz dele, a forma de interpretar. Como é que é? Fala. Glória, cadê você, Glória? Glória, eu te amo, onde é que você tá? É mais assim, desse jeito, coloca a voz mais aguda. Perfeito. Legal. E eu quero te fazer uma provocação, né, no que você trouxe agora. Quando eu penso num filme, eu imagino que vocês têm um roteiro todo já descrito, e aí dá pra ter essa ideia, até o diretor mesmo dar uma lida e ter essa ideia de pra onde vai o personagem. Mas e quando você recebe uma série que vão ter outras temporadas, movimentações nos personagens que vão acontecer, e vocês ainda não têm essas informações? O que fazer? Como é feito? A gente vai descobrindo à medida que vai chegando o material. Às vezes nós somos surpreendidos, né? Filmes para cinema, tá? Para evitar spoiler. Muitas vezes, quando a gente vai gravar, tem algumas imagens que ficam borradas, de propósito, de propósito. Então, tem cenas que a gente vai gravar, por exemplo, dependendo do cliente. Eu fiz, qual era mesmo? Fiz Transformers. Perfeito. Eu fiz o Sargento Epps do Transformers, né? E tudo em volta dele era uma tela preta. Então, você via apenas aqui o rosto dele e, às vezes, apenas a boca. Tudo porque em volta tinha efeitos especiais que ninguém queria que vazasse. Parece um robô com 5 cabeças ou qualquer coisa parecida. Então a gente vai descobrindo à medida que a série, o filme vai avançando, né? E tem uma coisa chamada vídeo final, né, que às vezes a gente grava, né, e não é o vídeo final. Eles não decidiram ainda qual vai ser o final do filme. A gente vai gravar esse final aqui. Volta para o estúdio que chegou um final novo, né? Então a gente vai descobrindo à medida que vai gravando, né? E sempre com a orientação do cliente. Perfeito. Muito interessante. E você falou aqui muito a questão da voz, que é algo que foi sendo trabalhado ao longo da sua trajetória profissional. E eu vi quando você chegou aqui para gravar o podcast com uma proteção na garganta, uma echarpe, e já falei, olha, ele tem consciência que é uma ferramenta que usa profissionalmente, precisa de cuidado. Vi você bebendo água à temperatura ambiente. Eu, como uma boa fonoaudióloga, reparei que você eventualmente bebe goles. Quais os cuidados que você tem com a sua voz? Os cuidados básicos, né? De manhã eu faço aquecimento, acordo, quando eu acordo eu não falo com ninguém antes de eu tomar um pouquinho d'água, começar a fazer aquecimento. Eu uso o tubo para fazer o né? Para mexer na laringe, né? E é claro, se eu tiver um dia de trabalho intenso, games, normalmente a gente grita muito. Eu evito marcar outra gravação no mesmo dia, para descansar a voz. Dormir bem, proteger sempre a garganta. Maçã faz bem, né? Nebulização, hoje eu já fiz, né? Então, assim, agora, isso é uma coisa minha. Você vai encontrar pessoas profissionais da voz que não se preocupam tanto, digamos assim, né? Não tem tanta preocupação. E façam como o Ricardo, cuidem da sua voz. Voz é vida, é a nossa ferramenta de comunicação mais primária e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Eu particularmente sou apaixonada pela voz humana. E ela que carrega as emoções, ela é única como uma impressão digital. Nós trabalhamos no Clube da Fala a voz de todos os nossos alunos. Então, se você tem uma voz que quando escuta uma gravação não gosta, acha estranha, não se preocupe, ela pode ser mudada como a minha foi, como a do Renato foi, como a do Ricardo foi. E a gente pode achar a melhor voz que você pode usar. A maior parte das pessoas não usa a voz em sua potência máxima, adequadamente. Usa a voz de forma equivocada e não cuida da voz. Então podem ter certeza que pode ser trabalhada, potencializada. E respirar corretamente usando o diafragma, Perfeito. né? Porque a gente está trabalhando com a voz o dia todo. Se você forçar muito, e são personagens que têm uma riqueza de detalhes muito grandes. Uns você não vai forçar em nada a sua voz, outros você tem que gritar. Então é o nosso instrumento, né? O ganha-pão. E você tem que cuidar bem
Agora a gente está no período aqui de, né, de mudança de temperatura, principalmente agora, que você tem que ficar muito atento, né? Eu evito, no verão eu durmo com ar-condicionado, sem problema. Eu posso tomar um sorvete de vez em quando. As pessoas dizem, você não toma sorvete? Não tomo. Agora, por exemplo, eu sabia que aqui eu ia dar entrevista, água natural. No verão, no máximo que pode acontecer é eu colocar um dedinho de água gelada, só um dedinho, só para dar uma refrescância, né? Mas assim, como eu disse, cada um cuida de um jeito. São hábitos que você desenvolve. Eu também não consigo beber água gelada. Desenvolver o hábito de beber água à temperatura ambiente. Não gritar, por exemplo. Você precisa, eventualmente, falar em um volume mais, uma intensidade mais alta para interpretar um personagem. Assim como a gente precisa dar aula para um espaço enorme que não possui microfone. É complicado. É complicado. A gente já começa a sentir. Ou então falar em um ambiente ruidoso, que você precisa falar alto. E as pessoas acham que falar mais alto, quando a gente fala mais alto, precisa afinar a voz. E é ao contrário. Porque se eu falar, oi, estão me escutando aqui, ó, isso aqui pode prejudicar a sua voz. Pelo contrário, você precisa aumentar o volume na voz mais grave. Me escutam? Então são técnicas e você faz muito bem de cuidar da voz. Há profissionais, cantores, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo polêmico, tá, gente? Dos cantores sertanejos. Muitos tiveram problemas sérios nas pregas vocais. Que foi o caso do Leonardo, foi o caso do Zezé de Camargo, e ficaram roucos permanentemente. Não voltou mais? Não, eles, por quê? Porque não cuidavam adequadamente da voz. A voz, assim como exercícios e cuidados e hábitos, ela tem toda uma musculatura que envolve a produção vocal. E foi o que você falou, sono regular, evitar, por exemplo, drogas, quando diz droga, álcool, dentre outras, dormir bem. O álcool, ele desidrata, né? E tem a questão também alimentar que muitas pessoas não falam, que é o refluxo. Isso. O refluxo ele pode causar o ácido do estômago, ele sobe, né? A gente vai sair um pouquinho do nosso tema aqui principal. O ácido do estômago ele sobe e vai subindo, passa pelo peito com uma queimação, aquela azia, e queima aqui embaixo as cordas e provoca rouquidão. Então tem muita gente que, nossa, eu tô rouco, mas eu não tô gripado. Eu não tô gripado, é refluxo às vezes. Pois é, e aí tem profissionais que abusam da voz e aí precisam usar para cantar, por exemplo, quase que semanalmente, diariamente. Nossa. E acontece, cantores de rock, por exemplo, não foi porque cantavam em excesso, foram outros excessos. Os Chitãozinho e Chororó, por exemplo, eles mantêm uma saúde vocal até hoje, eles conseguem alcançar as notas mais altas, manter a qualidade vocal. Como você, a sua voz. Eu quero fechar esse quadro de pergunta agora, trazendo a nossa atualidade, a internet. Ok. A internet chegou e com ela pequenos cortes de filmes, os famosos memes, vieram juntos. Eu vou citar aqui o tanque triturador Evans como um dos personagens marcantes de memes. E aí eu quero saber de você, Ricardo, como que você se enxerga sabendo que tua voz agora é um patrimônio nacional que está sendo seminado aí por vários grupos de WhatsApp, chegando a mais e mais pessoas? Antes eu quero contar uma novidade, eu vou falar isso aqui. Ninguém sabe disso. Olha, vou falar pela primeira mão? Primeira mão. Segredo. Depois a gente passa a segunda demão. Perfeito. Então, você falou do Tanque Evans. Para quem não sabe, o Tanque foi um personagem que eu adorei fazer, né? Não Tá Dando Onda, né? E aí, e ele é aquele surfista marrentão, aquela coisa toda. E na época que eu gravei, tá? A gente imaginou que pelos cacos, pela forma que a gente fez, iria fazer muito sucesso, mas isso só aconteceu muito tempo depois e a gente adaptou muita coisa, né? Teve lá o Frio de Janeiro em vez de Rio de Janeiro, né? Para quem mora no Rio, né? Já foi à praia, já ouviu alô mate, aí alô limão, né? Mate natural aqui na minha mão é mais barato, papai. Daquele jeito brasileiro. No original era só água, quem quer água? Era só isso, a gente adaptou muita coisa. E aquele momento que eu acho que é um dos memes que tem é o troféu, né? Essa aqui é a Raimunda. Você entendeu, né? Esse aqui são os meus troféus, né? O Tanque Evans. E a novidade que eu queria contar
é que eu estou em contato com um amigo que, enfim, ele trabalha é ator também, trabalha com filmagem de drone, faz fotografias de campeonatos de surf e tudo mais. Então a gente conversando de forma muito informal, né? Aí eu falei, pô, eu nunca peguei onda. Aí eu comecei a conversar com ele e a gente meio que combinou que em algum momento eu vou a Saquarema, até mandei um áudio para ele falando isso, que eu vou a Saquarema, a gente vai fazer um vídeo, né, com drone, com um monte de coisa, né, eu tentando pegar onda, né, com a voz do Tanque Evans, entendeu? Então, assim, eu queria muito, assim, se eu tivesse realmente tempo, e principalmente tempo, os dois tempos, né, eu queria muito convidar alguns dubladores para fazer coisas específicas. Por exemplo, o Duda Ribeiro, que fez o Arrow, né, que era o arco e flecha, né, para levar ele, a gente ficar batendo papo, conversando sobre assuntos aleatórios, enquanto ficava no arco e flecha, né? O Francisco, que fez o Aquaman, para fazer um mergulho. Logicamente, não ia dar para falar nada, só ia ser o blu, 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 né? Mas, assim, iam ser experiências ligadas a personagens que você tivesse dublado. Ia ser basicamente isso, né? Tem o que fez o Deadpool, né? O Reginaldo Primo, que também fez o Justiceiro. A gente iria para um stand de tiro, ficar conversando enquanto pá, né? Então, a ideia era uma coisa ligada ao personagem, né? Mergulho e coisas parecidas e tal. Os meninos que dublaram Tartarugas Ninja, para ter uma aula de Kung Fu, né? Então, assim, uma ideia sensacional. Entendeu? Eu nunca coloquei para frente. Se quiser pode usar, tá? Não, pode usar. Mas era pegar exatamente, você dublou o personagem tal. É claro, se for um cara com 65, 70 anos para fazer Kung Fu é meio complicado, ou pular de paraquedas também é meio complicado, mas a ideia era fazer alguma coisa ligada ao personagem, né? No mundo real aqui, não atrás do microfone, né? Para ver como é que a pessoa ia se sair. Eu nunca surfei. Eu acho que eu vou pagar um mico danado. Então vai ser aquela... Tanque Evans, é só no filme, só na animação. Na vida real, não surfa nada. Muito bom. Agora, Ricardo, quando as luzes do estúdio se apagam, o personagem se cala, o que você gostaria de dizer com a sua própria voz? Ai, que bom que eu vou para casa, vou jantar, vou descansar. Vai tá dando aquela fominha já. Vou ver as minhas gatinhas, são duas, né? São duas, é a Cacá e a Lili, é a Calíope e Lissandra. Então, aí elas são extremamente carinhosas. Perfeito. Legal, perfeito. então você se considera uma pessoa bem caseira? Sim. Assim, hoje em dia a gente tem... eu saio, claro, né? Mas hoje em dia a gente tem muita coisa que prende em casa, né? Seja um streaming, ou... Eu não vou falar o nome de streaming, que não estão pagando nada. Perfeito. Então eu vou falar só streaming mesmo, genérico. Você consome muito streaming? Sim, streaming eu jogo videogame, então às vezes eu marco partidas online para jogar com pessoas que eu não conheço às vezes, ou pessoas que eu conheço, às vezes eu fico conhecendo na hora, né? Fico em casa jogando e tal. God of War? God of War, God of War é um deles, mas aí no caso seria eu sozinho, né? Então, perfeito. Então, jogando, relaxando em casa, porque a gente sabe que a questão da segurança não está tão legal nas grandes cidades, né? Então, é preferível você ficar em casa do que gastar um dinheiro, né? E eu nunca fui muito de balada. As minhas saídas são um teatro, um show de vez em quando, né? Cinema, muito cinema. Gosta de viajar? Adoro viajar. Agora com as gatinhas fica mais complicado. Qual foi uma viagem mais marcante da sua vida? Ixi, teve várias. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, não. Há muito tempo, quando o dólar estava aí na casa dos... Saudade, R$2. Faz tempo! Por aí, assim, eu falei aqui no começo que meu irmão é piloto de avião. Sim. Então eu tenho a vantagem do desconto da passagem. Perfeito. Né? Que é uma vantagem que você só embarca se tiver vaga no avião. Né? Às vezes você vai, não tem vaga. Volta amanhã, tanto para ir quanto para voltar para o Brasil. Então eu consegui fazer algumas viagens, graças
a essas vantagens, né? Dólar baixo, essa passagem com desconto e lugar para ficar hospedado. Então, se você juntar tudo isso que eu falei numa coisa só, a viagem sai, a viagem acontece. Então, já tive alguns lugares que eu queria muito voltar. Queria conhecer, explorar mais Portugal, por exemplo, né? Que eu conheço muito pouco. Londres eu consegui ir também. A Libra, o Pound lá na época estava, eu acho que estava R$ 4. Tem muito tempo, né? Quando eu fui para Londres. Então, viajar é muito bom, né? Você volta, são memórias que você vai trazer, vai carregar para o resto da vida. Então, o que eu mais gosto de fazer é viajar. Como eu disse, agora, por vários motivos, principalmente questão financeira, fica mais difícil, né? Mesmo com a passagem, fica mais difícil. E tem as minhas gatinhas que eu tenho que cuidar, então... né? Que maravilha. Ricardo, chegou o momento do nosso podcast que a gente faz um quadro muito legal chamado Mitos ou Verdades. Nós vamos fazer afirmações aqui, aleatórias, de ser leigo referente a isso. E eu quero que você dê sua opinião e traga se para você é um mito, ou se para você é verdade e por quê. Tá. Perfeito? Ok. Vamos para a primeira. A voz de um personagem pode ser mais lembrada do que a história dele. Eu acho que é verdade, porque a gente escuta o tempo todo. A sua voz marcou a minha infância. E às vezes a voz dublada na versão BR, ela é semelhante à original, mas ela é diferente em alguns aspectos culturais que terminam ficando enraizadas no ouvido, no cérebro, na lembrança da pessoa. E a gente escuta muito, né? Todo dublador já ouviu isso. Você fez parte da minha infância, a sua voz, eu acompanho a sua voz desde que eu era criança, hoje eu estou te conhecendo aqui pessoalmente. Então, acho que eu diria que é verdade, sim. Ok. Improvisar na dublagem é falta de profissionalismo. Isso é mito. A gente improvisa o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma música que fez muito sucesso naquele filme das Branquelas, né? It's Tricky, né? Que elas dançam, inclusive, essa música. Pra gente, o que seria essa palavra? Tricky. Seria como se você fizesse assim, você pode fazer uma gambiarra. Você consegue consertar esse copo aqui? Olha, eu consigo, vai ser complicado, mas eu consigo, vai ser tricky. Então, eu estava dirigindo uma série, a série era sobre um concurso de dança, eram grupos que dançavam de patins, inclusive eles dançavam usando patins, né? Era bem difícil. E tem um momento que um personagem, num grupo lá de dança, eles escolhem essa música Tricky, tá? E um vira para o outro e fala assim, eu acho que vai ser um pouco tricky a gente dançar bem essa música que escolhemos. Aí do lado dele fala assim, muito engraçado, que engraçadinho, alguma coisa assim. Eu peguei a ideia da palavra tricky e troquei todo o texto. Aí ficou, o truque para dançar bem tricky é não tropeçar no trava-línguas. Aí o outro, muito engraçado. Então a gente tem que improvisar uma série de coisas que às vezes não fazem sentido no nosso idioma. A dublagem é cultural. O exemplo que eu dei de Johnny Bravo e outras coisas também. Tem um, por exemplo, que eu estava lembrando aqui, não que esteja errado, não é que esteja errado, mas não é a forma como nós brasileiros falamos. Tem um documentário, esse eu estava dublando no dia, e aí um rapaz fala assim, era sobre carros, sobre colecionadores de carros. E aí ele fala assim, eu tenho muita vontade de ter um carro, um Mercedes, modelo tal, mas está acima do valor do meu pagamento. Aí não é assim que a gente fala. A gente não fala assim, eu tenho muita vontade de comprar um apartamento na Vieira Solto, mas está acima do valor do meu pagamento. Não é a forma, não é o jeito que o brasileiro fala. Aí eu coloquei, eu queria muito comprar esse Mercedes modelo tal, mas não é para o meu bico. Ok. É brasileiro. Né? Como meter um pé na jaca. Outro dia eu também estava dublando o filme, aí o cara falava assim, no texto estava, hoje é sexta-feira, eu vou me divertir bastante. Ninguém fala assim. Sextou. Sextou é uma coisa nossa, né? Eu vou meter o pé na jaca. Aí você vai explicar para a inteligência artificial que existe uma fruta chamada jaca, que você vai meter o pé nela e significa se divertir. Tá? E sextou, né? Aí está sextou, aí é muito específico. O personagem, se for um jovem de 28, 30 anos,
Beleza, se for um filme de um senhor de 68 anos, ele jamais falaria sextou ou meteu o pé na jaca, né? Então é muito específico, então a gente improvisa assim o tempo todo. Eu lembro muito de Yu Yu Hakusho, Ah, que tem uma fala que o Yusuke fala: rapadura é doce, mas não é mole não. Tipo, isso jamais seria falado em lugar nenhum, mas aqui no Brasil fez todo sentido e as pessoas entendem muito bem o que está sendo falado. eu já usei essa frase, ela virou um clássico, né? Eu já usei esse rapadura é doce, mas não é mole não. Eu já usei, no original, como é que era o nome da série? Eu dublava um personagem que era dos mesmos criadores do The Office, eu acho, que era no supermercado. Superstore, obrigado. Eu dublava um personagem no Superstore, que era um cadeirante. E tem em algum momento da série, eu não vou lembrar agora o episódio, a temporada e tal, que ele falava assim, well, life is not easy as, né? Aí, bom, a vida não é fácil como vocês pensam. Aí eu coloquei, rapadura é doce, mas não é mole não. Entendeu? Porque o texto, ele vem muito literal, que as palavras fazem sentido para o brasileiro, mas não é a forma que a gente fala. O jeito que a gente fala. É tipo um gringo falando português. O teu português é muito bom, mas você está falando de uma forma: olá, como vai você? Eu estou bem. E você? Eu estou muito... A gente não fala assim, e aí, beleza? Qual é a boa? Né? Então... Muito bem, terceira frase. O dublador precisa desaparecer para o personagem aparecer. De fato, quando você está dublando, não importa se você é alto, baixo, loiro, moreno, quando você está gravando, você se anula, você vira o personagem apenas com a sua interpretação, com a sua voz, você coloca o seu molho. Se você colocar 5 dubladores diferentes para dublar o mesmo personagem, você vai perceber que vai ter diferenças de interpretação. O timbre de um personagem, de um dublador, pode ser até parecido com o outro, mas se você colocar o mesmo personagem dublado por pessoas diferentes, você vai perceber que é um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, e quando você substitui uma pessoa, fica mais difícil ainda. Eu substituí o Marco Antônio no Barney dos Simpsons, né, que é Homer, né? E como ele já fazia, eu tive que tentar dar sequência a um trabalho que não era meu, para não ter aquele choque. Ué, mudou o dublador? Né? Então você tem que tentar manter o que já tinha sido criado por outra pessoa, que é mais difícil. Perfeito. Uma última. Dublagem é entretenimento. Não tem responsabilidade cultural. Isso é mito, porque a dublagem tem total responsabilidade cultural. Você pensa aí, o Brasil é um país que tem muitos semi-analfabetos, analfabetos. Você tem pessoas, todos nós vamos envelhecer, querendo ou não. Então vai chegar um momento que a gente vai estar ali com 65, 70, 80 anos. A dificuldade de leitura, eu tiro pela minha mãe está com 80. Então, assim, meu filho, eu não consigo ler, eu não consigo acompanhar as legendas. Ela tem um probleminha de visão, ficou com problema de visão, pela uma série de questões médicas. E então, como é que você faz? Essas pessoas que são semi-analfabetos, analfabetos, a pessoa que tem dificuldade de leitura, elas vão ser excluídas, elas não podem mais assistir nada de audiovisual, né? Não pode mais assistir uma série, só se for legendado, se for dublado, enfim. Eu acho que você tem escolhas hoje, você tem sempre as pessoas que vão ter a versão legendada, que gostam da versão legendada, e essas pessoas que não conseguem acompanhar a versão legendada. Nós temos, inclusive, hoje é muito triste falar isso, mas nós temos muitos jovens hoje, de 14, 15, 16 anos, que têm uma dificuldade muito grande, né, na questão da leitura e da interpretação de texto. Você dá um texto hoje, é vergonhoso falar isso. Todos nós que tivemos aqui, o pessoal que está aqui também, aqui nos bastidores, nós viemos de uma outra época. E hoje em dia, você dá um texto... lê isso aqui e me fala o que você entendeu desse texto. A pessoa vai ficar... Não entendi. Então, assim, é muito difícil, às vezes, né, você colocar uma pessoa dessa para ler. Eu tenho preguiça de ler. Eu já escutei também algumas pessoas falarem: legenda filme dublado é para quem é preguiçoso. Não é isso. A gente está excluindo as pessoas idosas, deficientes visuais, tem pessoas que têm um pouquinho de visão só, uma série de pessoas, tá? Eu fiz também outro dia audiodescrição, né? Que é para deficientes visuais. Então, audiodescrição, para quem não sabe, para quem está acompanhando aí, é específico para quem é deficiente visual. Uma mulher de vestido vermelho entrou na sala.
Ela olhou para cima da cama e viu uma arma. Ela se aproxima, pega a arma. O telefone toca. Ela, alô? Aí tudo que tem fala, a gente não deixa no original, deixa o dublado ou, né, o áudio que tiver lá. Eu só faço a parte que não é falada. Entendeu? Que é bem cansativo. Porque você narra o filme inteiro. Né? O episódio inteiro, eu fiz o Last of Us, né? Inteiro. Né? E nos momentos mais tensos eu coloquei tensão na voz, né? Os infectados estão chegando perto, entendeu? Então tudo tem um momento certo ali de você inserir a fala no audiovisual. Mas voltando à sua questão aqui, a dublagem é extremamente importante. Eu acho que a dublagem é um patrimônio cultural. A dublagem é extremamente importante para vários setores da sociedade que, sem ela, eles não teriam acesso a nada, né? Dos filmes, desenhos, documentários. A voz, ela é necessária para a locução também. Maravilhoso. Olha, termina aqui com palmas. Que sabedoria sua, que trabalho incrível que Muito você obrigado. tem, como você transforma com a sua voz, Obrigado. como você entretém, passa conhecimento. Então, parabéns Muito obrigado. pelo seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. E aproveitando, Como que o pessoal de casa te acha, te encontra hoje em dia? Atualmente, o Instagram é Ricardo Juarez BR, Juarez J-U, com Z no final. Ricardo Juarez BR, lá no Instagram. Eu sou bem ativo lá. Perfeito, vai estar aparecendo aqui na tela, tá, gente? isso. E se você quer levar o Clube da Fala para dentro da sua empresa, trabalhar a comunicação dos colaboradores, dos líderes, fazer com que eles sejam mais persuasivos, passem mais credibilidade na comunicação por meio de uma voz excelente. Se você quer fazer o Clube da Fala, também segue a gente no nosso perfil no Instagram, @Clube da Fala, no YouTube também, o nosso canal, e tem lá os podcasts, os episódios espetaculares do Então Fala. A cada 15 dias, terça-feira, sai um novo episódio com pessoas especiais, como o nosso querido Ricardo. Muito obrigado. Então aproveita para aprender sobre comunicação, transformar a sua comunicação. Vem para o Clube da Fala, fale bem, fale com a gente. E digo mais, Laila, sabe aquela pessoa que já foi elogiada por ter uma voz melodiosa, mas tem medo e receio de estar no público, de falar em público? Procura a gente também. O Clube da Fala já levou pessoas com vozes incríveis a serem as pessoas incríveis que elas queriam. Procura a gente, fale bem, fale com a gente. Obrigada Obrigado, mais uma Ricardo. vez. Muito obrigado a vocês. Fiquem com a gente, assista o episódio, compartilhe e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau!